Oi, pessoal! No vídeo que eu trouxe para vocês a diferença entre a primeira e a segunda edição do livro Psicologia Organizacional, eu comentei que eventualmente ia trazer algum livro para estar folheando com vocês, para que vocês conhecessem. Bom, eu escolhi um livro, esse aqui, sobre a morte e o morrer da Elizabeth Kubler-Ross. A Elizabeth foi uma psiquiatra que fez um estudo e um acompanhamento de pacientes diante da morte. E através desses estudos ela observou o comportamento e deu então como resultado esse livro aqui, em que ela conta, na verdade ela relata todas essas observações e também essas entrevistas. Bom, o meu primeiro contato com esse material foi ainda no período da faculdade, quando eu fiz uma disciplina eletiva chamada Tanatologia. Essa disciplina, na ocasião, foi ministrada pelo professor Celso Lugão, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ali foi então meu primeiro contato. Logo depois, quando eu comecei a escrever o livro de Psicologia 500 Questões, eu me deparei com algumas questões que solicitavam esse conteúdo. E aí me aprofundei um pouco mais, logo depois adquiri o livro e percebi ainda que essas questões elas se repetem nos concursos, é impressionante. E vem caindo. A última que eu tive contato foi uma prova para psicólogo do CAPS da prefeitura de Itaiatinga, no Ceará. E a pergunta, eu até trouxe aqui para vocês que ela é muito parecida com uma questão que caiu para o INCA em 1995. Mas logo no final eu trago para vocês. Primeiro vamos folhear um pouquinho esse livro para que aqueles que não conheçam possam conhecer um pouquinho. Bom, o livro começa com uma... Aqui a gente tem o índice, tá? Ela faz uma introdução, depois fala das fases diante da morte. Eu vou folhear com vocês para que vocês possam perceber e conhecer o livro. Aqui os agradecimentos que ela faz, tanto os profissionais que incentivaram para que ela escrevesse o livro, quanto aqueles que possibilitaram as entrevistas e o acompanhamento. O prefácio é escrito pela própria autora. No final até destaquei essa parte final do prefácio que eu achei interessantíssimo. E aí ela começa o livro falando sobre a morte, ou melhor, desculpa, sobre o temor da morte. Tá? No segundo momento, ela começa a fazer uma explanação sobre as atitudes diante da morte e do morrer. Aqui no terceiro capítulo, aí ela começa já falando dos estágios propriamente dito. Então aqui, primeiro estágio, negação e isolamento. Então ela fala desse primeiro estágio em que o paciente passa diante da morte. É importante lembrar que os 5 estágios que ela descreve aqui, eles não necessariamente acontecem nessa ordem e nem todos os pacientes passam por essas fases, tá? Então sempre que a gente for estudar esse material, a gente precisa ter isso em mente. Depois o segundo estágio da raiva, e ela descreve aqui. Normalmente essa descrição vem com um texto e eventualmente alguns relatos. Depois aqui o terceiro estágio que ela descreve é o estágio da barganha ou negociação, como algumas bancas pedem, né? Eles usam esse termo negociação ou barganha. Logo depois o quarto estágio da depressão. E o quinto estágio de aceitação. E aqui tem toda a descrição. Depois que ela descreveu esses estágios, nesse livro, ela fala de esperança. E é importante que lá na introdução, ela já comenta que a esperança ela é percebida, na maioria dos casos, em todas as fases. Tá? Mais pra frente um pouquinho, ela fala da família do paciente, que eu acho que é importantíssimo. Aqui tem um relato de algumas entrevistas que ela fez, ela e a equipe, né, alguns estudantes também, com os pacientes diante da morte. Mais pra frente ela faz uma alusão a essas entrevistas. Bom, esse foi o 10, né? Mas espero não ter pulado nenhum. Aqui, reações
ao seminário sobre a morte e morrer. Ela descreve aqui que inicialmente houve uma resistência importante em relação a esse seminário, a esse tema. E aqui eu achei interessante que tem um quadro aqui que apresenta as fases, né? E aqui a esperança, que permeia praticamente todas as fases descritas pela autora. E por fim, ela coloca aqui a terapia com os doentes em fase terminal. Logo depois, a bibliografia utilizada. Bom, pessoal, essa literatura eu acho que é fundamental não só para os psicólogos, mas todo profissional de saúde. Então, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, traz um pouquinho, esse relato traz um pouquinho de como esse sentimento diante de um diagnóstico ele é manifestado, e a escuta, né, desses pacientes é importante, tanto para o paciente quanto para o profissional, né? Eu acho que enriquece demais. Então, a minha sugestão é essa aqui. Vou falar um pouquinho para vocês da prova. Eu tenho aqui o livro de 500 questões, não sei se vocês conhecem. Tá? A gente está preparando uma nova edição, mas eu confesso que é um trabalho bem árduo. E aqui eu trouxe uma questão do INCA 1995, quase uma relíquia, né? E aí tá, a questão diz: a sequência habitual dos estágios do morrer para Elizabeth Kubler-Ross e aqui ele dá as opções, tá? Com as fases. E no concurso da Prefeitura Municipal de Itaitinga, no Ceará, para o CAPS, tá? Centro de Atenção Psicossocial. A questão 50 diz, agora é de 2015. Conforme Elizabeth Kubler-Ross, diante de uma situação de enfrentamento de crises, adoecimento ou de perda, luto, o sujeito passa por 5 estágios. Quais são eles? Letra A, negação, isolamento, depressão. E aí cada opção descreve então as fases em ordem, uma ordem mais bagunçadinha, para que você possa identificar a ordem que foi descrita pela autora. Então, não só em relação às fases, mas alguns outros assuntos que se remetem também à questão da morte, sobre a morte e morrer, e das fases, e como é que isso é sentido pelos pacientes, é também abordado nos concursos. Então, é um tema que é recorrente, vale a pena a gente estudar. Na próxima edição, obviamente, eu vou trazer questões mais recentes, mas também vou trazer esse conteúdo e questões que falam de outros assuntos que não só as fases. Ok? Bom, esse livro ele foi publicado em 1969, tá? Aqui no Brasil, a primeira edição foi em 1981. Esse exemplar que eu estou, ele é de 2005, tá? É a 4ª tiragem da 8ª edição, que foi publicado pela Martins Fontes. Bom, essa foi a minha dica, espero que tenha ajudado. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.